Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então eu estou muito feliz que a gente vai começar aqui uma série de vídeos que há muito tempo eu já queria produzir, que é justamente sobre a prática dos plantões na medicina, especialmente para a galera que está recém-formando, tá? Por quê? Porque na medicina a gente aprende muita coisa, mas a gente não aprende muita coisa que a gente precisa saber ali na hora H, na hora que a gente está com o paciente na nossa frente num pronto atendimento. Certo? A gente sabe às vezes muito sobre fisiopatologia de várias doenças, sobre diagnósticos de doenças até muito raras, mas às vezes a gente chega no primeiro plantão, eu senti isso e acho que alguns de vocês vão sentir isso também, e a gente não sabe direito nem como prescrever um analgésico para alguém, certo? Analgesia vai te resolver 80% das consultas em qualquer pronto atendimento, porque dor é a principal queixa num pronto atendimento. Certo? Em 80% dos casos, o paciente vai chegar para vocês com dor. Então, nada melhor do que começar esse nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer sobre temas mais relevantes no plantão e dicas práticas do que a gente falar sobre manejo de dor aguda no plantão, certo? Vou dar um gole aqui no meu cafezinho e a gente começa depois da vinheta. Então, pessoal, essa nossa primeira aula a gente vai dividir em 3 partes, certo? A parte 1, a gente vai falar então sobre diferenciação dos tipos de dor. A parte 2 sobre graduação da dor e como que a gente faz o diagnóstico. E parte 3 a gente vai falar sobre o tratamento propriamente dito. Vou falar para vocês os principais fármacos, especialmente aqueles que tem no SUS, que são aqueles que vocês vão ter à disposição. E no final vou dar algumas dicas práticas, né, de coisas um pouquinho mais específicas, mas que ajudam muito e que acabam se tornando bem relevantes dentro de um contexto de um primeiro plantão. Certo, pessoal? Então, para a gente começar, que nem eu falei, dor é a causa de 80% das consultas em qualquer pronto atendimento. E vocês têm que saber que dor é uma experiência sensitiva e desagradável associada a uma lesão ou potencial lesão de tecidos. O que eu quero dizer com isso? A dor é muito subjetiva, pessoal. Então, sempre o principal balizador da dor aqui, por mais óbvio que pareça, isso tem que ser dito, porque às vezes a gente olha alguém ali no canto e fala, esse cara não tá com dor, sem nem perguntar para ele. Então a dor é subjetiva e por isso que ela é tão subtratada atualmente, certo? Então dor é subjetiva, gravem isso e sempre vão conversando com o paciente para saber se melhorou ou não a dor, certo? Porque ela é totalmente multifatorial, tem muita coisa que entra dentro do contexto da dor e que vai impactar o tratamento da dor, certo? E uma delas é a própria atenção que tu vai dar para o teu paciente. Certo? É a forma como tu vai te relacionar com ele. A dor a gente vai dividir basicamente em 3 tipos, certo, pessoal? Então, passando aqui para a parte 2 da nossa aula. A nociceptiva, certo? Que é através dos nocireceptores, né? Ou nociceptores, que é basicamente o seguinte, dei uma pancada no meu braço, certo? Então, eu tenho fibras aferentes que vão levar essa informação de dor até o nosso sistema nervoso central. Essa é a dor mais comum de todas de acontecer, certo? E ela é dividida em outros 2 tipos, né? Em outras 2 subdivisões, que é basicamente a dor nociceptiva parietal, né? Ou somática, que é a dor em ossos, articulações, tecidos moles, pele, e essa é a grande maioria, certo? Por isso que tem que saber lidar tão bem com isso, que é a dor do trauma, é a dor do cara que bate o braço, que sofre um entorse no tornozelo, é a dor de alguém que tem um corte na mão, certo? Esse tipo de dor, o básico, certo? E a gente tem também a dor visceral. Primeiro, como diferencia uma da outra? Dor parietal, basicamente uma dor bem localizada, certo? Normalmente vai ser nesses órgãos que eu falei, então articulação, pele, tecidos moles, certo? Enquanto que a dor visceral, ela é uma dor mais mal localizada porque ela acontece normalmente pela distensão dos órgãos. O melhor exemplo disso é a nossa cólica, certo? Tem alguma coisa que está me causando cólica, por quê? Porque distende o meu intestino, a alça intestinal distende e volta, dando essa dor com padrão em cólica. O que você tem que saber é que o manejo agudo dessas 2 dores acontece da mesma forma, só que ela vai sempre funcionar mais para a dor que seja somática, certo? Por outro lado, a gente tem a dor neuropática, que acontece por lesão do nervo, certo? Lesão do próprio nervo. E aí a gente vai ter uma dor no trajeto daquele nervo. Grande exemplo disso, lombocetalgia, né? A famosa hérnia de disco. Bah, doutor, tá me doendo aqui, ó, o ciático. Tá me doendo o ciático e daí dói aqui, começa aqui nas costas e vai
por toda a parte, passa pela bunda, passa por toda a parte posterior da minha coxa e vai às vezes até lá a sola do pé, certo? Isso é uma dor neuropática. E por fim a gente tem a dor central, que daí é uma dor causada por um evento diretamente no nosso sistema nervoso central. Isso é muito raro e muito incomum num pronto atendimento. Então aqui a gente vai focar principalmente na dor neuropática e na dor nociceptiva, certo? A parte boa é que o manejo agudo dessas dores acontece da mesma forma. O que a gente tem que saber principalmente para o manejo subagudo, que é aquele manejo depois que tu libera o teu paciente, especialmente da dor neuropática aqui. Aqui vai entrar muito medicações que alteram o nosso limiar de dor, porque o paciente que tem dor neuropática, normalmente ele tem uma percepção de dor alterada, seja para mais, seja para menos. Então aqui a gente tem que usar um modulador da dor e tem antidepressivos e antipsicóticos e anticonvulsivantes que ajudam muito nisso, certo? Ou a gente tem que corrigir a própria causa dessa dor, certo? Normalmente o mais indicado. Então aqui saibam principalmente duas medicações para modulação de dor nesse tratamento subagudo da dor neuropática, tá? Saibam principalmente usar amitriptilina, que a gente vai usar em dose baixa, tá, pessoal? Normalmente 25 mg à noite. Tu vai iniciar e vai encaminhar esse cara para um posto de saúde, tá? Ou se tu estiver no posto de saúde, tu pode começar com essa dose mais baixa, certo? Ver se ele tem tolerância. Lembrem que a amitriptilina é um tricíclico, é um antidepressivo tricíclico, mas que aqueles efeitos de livro, eles normalmente vão acontecer numa dose antidepressiva, que é uma dose bem maior, né? Chega até 300 mg. Então, a nossa dose aqui é uma dose baixinha, 25 mg, um comprimido à noite, certo? Justamente para tentar modular a dor do nosso paciente. E a segunda medicação é carbamazepina. Um pouquinho mais de cuidado com essa medicação, mas em doses baixas ela também funciona, normalmente na dose de 200 mg. Beleza, pessoal? Pronto! Agora vamos falar sobre o carro-chefe da dor, certo? No pronto atendimento, que é a dor nociceptiva. Então aqui a gente vai falar agora sobre como que tu mensura a dor do teu paciente, certo? Escalas de graduação. Tem aquela escala clássica que vai do 1 ao 10, que tu pergunta, fulaninho, seu João, de 0 a 10, sendo que 10 é a pior dor que tu já sentiu. Qual que é o limiar da dor agora, a intensidade da dor que tu tá sentindo agora, né? E o cara vai te falar, sei lá, doutor, é uma dor 7, uma dor 9, uma dor 2, uma dor 3, tá bem? Qual que é a grande crítica a esse modelo? Esse é um modelo dinâmico, certo? E esse é um modelo que normalmente a gente só vai usar para iniciar o tratamento. Não quer dizer que uma dor 9 eu preciso internar e uma dor 3 eu mando para casa sem nada de analgésico. Não, porque essa dor normalmente ela tem essa questão da percepção do paciente. Então, com uma simples analgesia o paciente pode migrar de uma classe para outra, tá? Então, qual que é a questão? Usem isso para balizar o tratamento de vocês, mas sempre prescrevam analgésico se o paciente estiver com dor. Beleza, pessoal? Então, agora que vocês já graduaram a dor do paciente, vocês podem estratificar em 3 grupos, certo? Degrau 1, dor leve, dor de 1 a 3, vocês vão usar analgésico simples, dipirona, paracetamol ou AINES, né, anti-inflamatórios não esteroides. Degrau 2, uma dor moderada, de 4 a 6 na nossa escala, e é uma dor que a gente vai usar analgésico simples mais opioides fracos. O que são opioides fracos? Tramadol e codeína. Degrau 3, analgésico simples mais opioide forte. Principal representante no SUS, morfina. Certo? Aqui a gente vai usar em dores mais intensas de 7 a 10. Lembre-se sempre de associar as medicações, tratamento multimodal, certo? Porque daí a gente consegue o efeito sinérgico dessas medicações, que elas interagem entre si, aumentando, potencializando o efeito analgésico. Então vamos falar sobre o mais importante, a droga que vocês mais vão utilizar, que é a dipirona. Beleza? Dipirona. Como que eu prescrevo? 1 grama de 6 em 6 horas, sedorofebre. Isso para o tratamento via oral, certo? Vocês também podem utilizar o tratamento intramuscular ou endovenoso, que auxilia muito e resolve muitas dores, certo? Não subestimem uma dipirona intramuscular ou EV, certo, pessoal? Riscos principais que vocês têm que cuidar: hipotensão. Certo? Aquele risco de aplasia medular, muito difícil vocês terem algum paciente com isso, mas de qualquer forma, cuidado em pacientes que têm alguma doença hematológica. Beleza, pessoal? Contraindicação absoluta, alergia. E sempre questionem bem essa alergia, porque às vezes é só a própria hipotensão que o paciente teve quando utilizou, que ele acredita que seja algum tipo de alergia, mas normalmente não é. Certo, pessoal?
A dipirona intramuscular é muito interessante, tá, pessoal? Porque ela permite que vocês possam fazer uma aplicação e liberar o paciente sem deixar ele em observação, certo? Tá, Germano, mas se eu precisar fazer EV, como é que eu faço? É direta, é diluído? Dilui em 250 ou 500 ml de soro, certo? Uma ampola vai ter 500 mg ou 1 grama, faz 1 grama, dilui num sorinho e deixa rolando ali no paciente, certo? Depois de uma meia hora tu pode reavaliar. Beleza, pessoal? Segunda medicação, paracetamol, certo? É uma medicação via oral muito boa que vocês podem utilizar, certo? Só ainda, a dose máxima da dipirona diária é 4 gramas, tá? Por isso que tu pode usar 1 grama de 6 em 6 horas, certo? Paracetamol, via oral, 500 ou 700 miligramas, tu pode usar de 6 em 6 horas também. Normalmente eu utilizo 500 de 6 em 6, certo, pessoal? Dose máxima também é 4 gramas. Não tem apresentação intramuscular ou intravenosa, certo? E muito cuidado em pacientes hepatopatas, especialmente em doses grandes, beleza? Tirando isso, é uma boa medicação, tem o seu papel ali no pronto atendimento e vocês podem utilizar ela, certo? Especialmente associada com dipirona. O que eu sugiro para vocês que dá para fazer um controle bom de dor? Vocês prescrevem as duas de 6 em 6 horas, mas em horários diferentes, certo? De forma que tu vai ter 4 doses no dia de dipirona e 4 doses de paracetamol, certo? Então são 8 doses no dia. Se vocês têm um dia com 24 horas, vocês têm 8 doses, se vocês fizerem, intercalarem essas medicações, vocês conseguem uma medicação a cada 3 horas, certo? Isso dá um baita de um controle analgésico para o paciente e a gente utiliza muito esse tipo de terapia combinada no próprio ambiente hospitalar, certo, pessoal? Então não menosprezem o papel dessas duas medicações. Terceiro grupo de analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides. Beleza, pessoal? Aqui vocês têm que saber basicamente 3, tá bem? Diclofenaco de sódio, certo? 50 ou 100 miligramas, beleza? Vocês podem utilizar tanto intramuscular quanto via oral, certo? E aqui a dose máxima vai ser de 150 miligramas dia. Então vocês podem utilizar até 3 ampolas de 50 miligramas se forem fazer intramuscular ou VO a mesma coisa. Para via oral eu prefiro sempre o ibuprofeno, que é o que mais tem. Isso vai ser 600 miligramas de 8 em 8 horas por 5 dias. E tem o cetoprofeno também, de 100 miligramas, que é a apresentação mais comum, e eu gosto muito de utilizar de 12 em 12 horas por 3 a 5 dias. Vocês podem utilizar, numa dor mais aguda que vocês queiram fazer intramuscular, a combinação dipirona com cetoprofeno é uma medicação muito boa. Então vocês fazem uma ampola de cada um intramuscular e reavaliam o paciente depois. Para dores ósseas, a famosa lombalgia, dor nas costas, dor articular, isso funciona muito. Certo, pessoal? Só cuidem com a dose tóxica dessas medicações, certo? A dose máxima diária. Dose máxima dessas medicações. O ibuprofeno é 2,4 gramas dia, certo? Então tu poderia utilizar até 600 de 6 em 6, embora eu prefira de 8 em 8, que a gente ainda tem uma reserva, certo? O cetoprofeno vão ser 300 miligramas dia, então tu pode usar até 3 vezes a dose média de 100 miligramas. E o diclofenaco, 150 miligramas é a dose máxima, certo? Sempre tentem usar uma dose um pouquinho menor do que a dose máxima. Se precisar, associem outras medicações na escala de dor. Mas são medicações muito importantes e têm o seu papel. Extremamente importantes naqueles casos que a gente comentou de dor nociceptiva somática, tá, pessoal? Então, tem muito seu uso nesse tipo de situação e ali cuidado principalmente com 3 classes de pacientes. Os nefropatas, que tenham doença renal, os cardiopatas, que tenham doença no coração e aqueles que tenham úlcera gástrica ou gastrite, especialmente pelos efeitos adversos dessas medicações. Certo, pessoal? Então vamos para os opioides fracos. Aqui, para alívio de dor, normalmente a gente acaba utilizando o tramadol, que é de 50 a 100 miligramas. Vocês podem utilizar isso via oral, intramuscular ou endovenoso, certo? Tem a codeína também, que tem aquela clássica associação codeína mais paracetamol. 30 miligramas de codeína mais 500 de paracetamol, 6 em 6 horas, tá? Para alívio de dor. Qual que é a crítica? E isso é muito comum nos Estados Unidos, já está muito em discussão lá. Opioides fracos, eles não têm um risco-benefício muito bom quando a gente fala de analgesia. Por quê? Porque o efeito analgésico deles é muito semelhante ao de analgésicos simples e o risco que eles trazem
o risco de efeitos adversos é um risco um pouco semelhante com o dos opioides fortes. Então, especialmente dentro do ambiente hospitalar, já tem estudos que comprovam, que nos indicam que é mais interessante a gente pular esses opioides fracos e usar uma dose menor de opioide forte, certo? Por quê? Porque o opioide fraco não nos dá um efeito analgésico tão importante e, além disso, ele potencializa os efeitos adversos dos opioides, certo? Principalmente constipação, boca seca, certo? Depressão respiratória e o principal, adição ao opioide. O paciente fica viciado em opioide e tem que cada vez usar doses maiores. Vocês vão ver muitos pacientes que vão dizer para vocês que já utilizam, doutor, eu utilizo Paco, né, o paracetamol mais codeína, já utilizo há 1 ano, todo dia e não alivia a dor. Exatamente por causa disso, tá, pessoal? Então, cuidado com essas medicações. A tendência é que vocês vão observar é que nos próximos anos eles percam cada vez mais espaço, certo? Porque já é o que acontece nos Estados Unidos, essa questão dos opioides fracos. Saibam como utilizar, tá bem? Se for necessário, mas tenham isso em mente, que às vezes a gente pode pular direto para uma dose menor de um opioide forte, que é o nosso próximo passo, que a gente vai falar sobre a popular morfina. Certo, então opioides fortes, tá, pessoal? Morfina. O que vocês têm que cuidar? Cuidem os efeitos adversos, mas saibam que eles são dose dependentes e também via de administração dependentes. Vocês têm a morfina via oral, subcutânea e EV. Atenção, intramuscular não se faz morfina, tá, pessoal? Porque a absorção é muito errática, tu nunca sabe quanto que o paciente está absorvendo ou não. Então, evitem o uso de morfina intramuscular, certo? Assim como a gente evita, que não tem nada a ver com isso, mas que é importante também, benzodiazepínico intramuscular. Evitem diazepam intramuscular, tá, pessoal? Mas beleza, dose da via oral. A dose que vai variar entre 10 a 30 mg dia. Saibam que a dose via oral é sempre 3 vezes maior do que a dose endovenosa. Então, 10 mg de morfina via oral equivalem a 3 mg de morfina endovenosa. Efeitos adversos mais comuns que vocês têm que cuidar: prurido, né? Coceira no corpo, certo? Náusea, vômito, constipação, depressão respiratória, daí em doses mais altas, miose, certo? E diminuição da frequência respiratória. Tá bem, pessoal? Que nem eu falei, não façam IM. E qual que é a dose endovenoso para tu prescrever? Morfina parenteral, tá? Qual que é mais ou menos a dose que a gente vai almejar para esse paciente? Primeiro, Germano, como é que eu diluo? A enfermeira ali me pediu, tá, doutor, como é que tu quer? Tu quer diluído? Tu quer no talo? Tu quer como? E aí, dá o branco porque ninguém na faculdade nunca me ensinou isso. Calma que eu vou te ensinar. Tá, pessoal? A apresentação mais comum da morfina é que tu tenha 10 mg em uma ampola. Tá? Normalmente a ampola vai ter 10 mg em 1 ml, uma ampolinha pequenininha, certo? 1 ml dentro e 10 mg, certo? Então a concentração é 10 mg por ml. Pega isso e dilui em 9 ml de água destilada, tá? Ou soro, certo? Com isso a gente vai ter uma solução de 10 ml e com 10 mg. Afinal, na água destilada não tem morfina, né? Então a gente vai ter uma concentração de 1 mg por ml. Iniciem com 2,5 a 5 ml e vão reavaliando a cada meia hora, certo? É assim que se utiliza a morfina. Vocês podem fazer a mesma coisa e aplicar subcutâneo também para o paciente. Fiquem de olho, certo? Não tenham medo de usar, mas em pacientes com dores muito intensas e que não resolvem com as medidas iniciais, com as outras medicações que a gente falou, saibam que tem o seu espaço e que dá sim para utilizar com cautela, obviamente. Beleza, pessoal? A meia-vida da morfina é de 2 a 3 horas, então saibam que se vocês forem repetir a dose, talvez vocês possam repetir uma dose um pouquinho menor, porque ainda vai ter morfina agindo no corpo do paciente. Beleza, pessoal? E por fim, eu vou dar 2 dicas especiais para a morfina, que é para opioide forte. 2 coisas que são importantes. Paciente oncológico que usa morfina. Chegou lá para ti e disse: doutor, eu estou utilizando 30 mg de morfina de 4 em 4 horas e não resolve, tá? Não resolve, daí tu te apavora, tu pensa: meu Deus, o cara usa morfina, vou dar dipirona para ele agora? O que eu faço? Ninguém me ensinou isso. Calma, tá? Vou te ensinar um macete que tá no livro, tá? Não tirei da minha cabeça e que vocês podem utilizar. Somem e vejam qual que é a dose total de morfina que esse paciente está utilizando. Então, digamos assim, esse paciente aí que chegou para nós, né?
o paciente vai estar utilizando a cada 6 horas, né? Vai estar utilizando 30 miligramas de morfina. Bom, então 30, cada 6 horas, você 30, 30, 30, 30, né? Então 60, 120. 120 miligramas de morfina via oral, por exemplo. Vou converter isso para dose endovenosa. Então, que nem eu falei para vocês, divide por 3. Vai dar 40, né, miligramas de morfina EV que esse paciente está utilizando, certo? Beleza. O que eu faço? Pego e 10 a 20% dessa dose endovenosa do meu paciente e faço em bolos, certo? Faço com essa diluição que eu falei, mas faço em bolos. E vou reavaliando a cada meia hora ou 1 hora, lembrando que a gente conversou antes da meia-vida, e vou até atingir um controle da dor do meu paciente. Certo, pessoal? Então eu fiz 10 a 20% dessa dose em bolos, vou reavaliando e depois eu dou alta para o meu paciente com a mesma dose via oral que ele vinha utilizando, mais essa dose de resgate, que daí eu faço uma nova conversão. Então, 10 a 20% de 120 miligramas que o paciente utilizava no dia vai dar ali entre 12 e 24. Então, eu posso deixar mais um repique de 20 miligramas, se precisar, a cada 4 horas para o meu paciente, certo? Assim eu consegui otimizar a analgesia dele. E o segundo ponto aqui importante que eu quero falar para vocês é sobre intoxicação por morfina, que... Bom, Germano, acabei me passando na dose, ou a enfermeira fez a diluição errada, ou eu não sabia a diluição, acabei fazendo uma dose muito grande e meu paciente começou a rebaixar, tá? Começou a ficar confuso, depressão respiratória, começou a ficar bradipneico, certo? Miose, rebaixou o sensório, tá diminuindo o Glasgow dele, e agora o que eu faço? Ninguém me ensinou isso também. Beleza, lembrem que opioide tem antídoto, certo? E o nome desse antídoto é naloxone. Beleza, pessoal? 0,4 miligramas a 2 miligramas, normalmente a dose necessária. Tu pode começar, se tu sabe que é da morfina, já começa com 0,4 miligramas, tá? Que é uma ampola. Faz uma ampola e reavalia. Se tu não sabe, tu pode fazer o que a gente chama de desafio da naloxone. Putz, meu paciente está mais confuso, mas ele também tem demência, ele está séptico, ele tem outras causas, né, que ele pode estar rebaixado. Vamos ver se é da morfina ou não? Faz 0,2 e vê se o paciente melhora depois de 30 segundos. Certo, pessoal? Se melhorar, é disso. Se ele não melhorar, tu faz mais uma dose e reavalia. Beleza? Mas a dose normalmente que a gente vai precisar é de 0,4 a 2 miligramas de naloxone. Tu pode repetir a dose de 0,4 a cada 2 a 3 minutos para o teu paciente. Certo, pessoal? Com isso a gente chega ao fim dessa nossa aula de analgésicos. Eu espero que não tenha ficado muito longa e nem muito maçante. O objetivo era contemplar tudo que vocês precisam saber sobre analgésico para o pronto atendimento, mas de uma forma direta e objetiva, certo? E que ficasse didática para vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Por favor, mandem feedbacks, certo? Eu quero feedback, qualquer tipo de feedback. Se não gostou de alguma coisa, fala. Se gostou de um ponto específico, fala. Se gostou mais de um tipo de didática, conversa também com a gente, porque isso é importante para a gente melhorar a qualidade do nosso conteúdo para vocês. Se tu ainda não é inscrito no canal, se ainda não curtiu e não nos segue no Instagram, @sinapse.em, faça isso, nos acompanhe e fortaleça esse nosso movimento. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço e até a semana que vem.